tarde, quarto ano, tudo bom com vocês? Bem, meus amores, hoje em nossa aula de ciências vamos trabalhar reprodução dos animais. Como todos os animais, as plantas, os seres humanos, nós somos seres vivos. Então, é uma característica que venhamos o quê? Nos reproduzir para que venhamos manter a espécie. Então, a reprodução é uma característica de todos os seres vivos. E é a partir destes seres vivos que surgem outros seres vivos. Os animais podem se reproduzir de dois tipos, através da reprodução sexuada e assexuada. Nós vamos ver isso agora dentro da nossa aula. Muito interessante e é importante que você preste bastante atenção na aula para que você venha aprender. Então, que tipos de reprodução existem nos animais? A reprodução nos animais pode ser de dois tipos: reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Como acontece a reprodução assexuada? A reprodução assexuada, o novo ser é formado sem intervenção das células sexuais, né? No caso, a célula masculina e a célula feminina. A célula masculina é chamada de espermatozoide e a célula feminina é o óvulo. Então, na reprodução sexuada, não temos, no caso, a participação dessas duas células, masculina e nem a feminina. Reprodução sexuada. A reprodução sexuada intervém o macho e a fêmea. O macho e a fêmea, eles são da mesma espécie. Observe ali embaixo. Eu tenho um casal de tartaruga e um casal de sapo, de rãs. Vocês vejam que a reprodução sexuada, os animais são da mesma espécie. Não é tartaruga com sapo, não, é tartaruga com tartaruga. A fecundação ocorre quando o espermatozoide se une com o óvulo, formando um ovo. Esse ovo aí, ele vai o quê? Ele foi fecundado e vai dar origem ao quê? A uma nova espécie, tendo a mesma característica dos animais, que no caso foram das células dos animais que estavam envolvidos nesse acasalamento. A fecundação, ela pode ser interna, dentro da barriga da fêmea, ou externa, do lado de fora da barriga da fêmea, tá? Do corpo da fêmea. Formas de reprodução dos animais. Então aqui eu tenho duas formas de reprodução: os vivíparos e os ovíparos. Uma reprodução interna, no interior do corpo da fêmea, e eu tenho os ovíparos, que é o tipo de reprodução que os ovos são fecundados, se desenvolve no exterior, tá? Do lado de fora da barriga da fêmea, tá? Não é dentro da barriga da mãe. Então, os vivíparos, eles se desenvolvem dentro da barriga da mãe, tá? Dentro do corpo da mãe, e de lá, através da placenta, que liga o feto, né, o bebê, ao corpo da mãe, dali ele vai tirar todos os nutrientes do corpo da mãe
do organismo da mãe para se desenvolver, tá? Através do cordão umbilical. Já os ovíparos, eles retiram do próprio, o embrião, no caso, né? Ele retira do próprio ovo a energia para se desenvolver. Ele não vai tirar do organismo da mãe, mas o ovo, né, vai dar a ele todos os nutrientes necessários e a energia que ele precisa para se desenvolver. É dali do ovo que ele vai retirar os seus nutrientes. São os animais, no caso os vivíparos, filhotes que se desenvolvem antes de nascer dentro da barriga das mães. O bebê fica envolvido em uma placenta que fornece os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Ele fica ligado ao corpo da mãe por meio do cordão umbilical. Já os ovíparos são os animais cujos filhotes se desenvolvem em ovos antes de nascer. Os ovos contêm todos os nutrientes de que o filhote precisa para se desenvolver. Por isso, a mãe põe seus ovos em um lugar onde a temperatura e a iluminação e a proteção externa colaboram para o desenvolvimento do filhote. Há também os animais cujos ovos permanecem dentro da barriga da mãe. Presta atenção, eu tenho os ovíparos, que esses ovíparos, eles se desenvolvem fora da barriga da mãe, tá? E eu tenho os ovovivíparos. Esses ovovivíparos, esses ovos permanecem dentro da barriga da mãe, no caso da fêmea, né? Ou do macho, até eclodirem. Eclodirem, no caso, eles o quê? Se abrirem. Estes são chamados de ovovivíparos. Então, o tempo de incubação, né, no caso de gestação de um embrião, vai depender da reprodução de um animal para o outro. Por exemplo, no ser humano, uma gestação dura 9 meses. Já num elefante, quer dizer, no caso de uma elefanta, né? 20 meses. De uma ovelha, 5 meses. De uma leoa, 110 dias. Então, cada espécie tem o seu tempo de gestação. Agora nós vamos falar sobre a reprodução assexuada. A reprodução assexuada, o próprio nome diz. Esse ai aí indica sem sexo. E suada, sem a união dos gametas, feminino e masculino. Então, assexuada. Então, a reprodução assexuada não tem sexo, não tem a união dos gametas feminino e masculino. Nesse caso, vamos ter um único indivíduo que vai conseguir se reproduzir sozinho para manter a população da sua espécie. E aqui nós vemos, no caso, a imagem da esponja. Você vê que existe o quê? O brotamento. É um tipo de reprodução assexuada. Nós temos outro tipo de reprodução assexuada, é a fragmentada. Nós vamos ver agora esses tipos de reprodução onde não envolve os gametas, as células reprodutoras, masculina e feminina. Não tem a participação dos parceiros, macho e fêmea. Tipos de reprodução assexuada.
A reprodução assexuada pode se dar por divisão celular, muito comum nas bactérias. Esse tipo de reprodução também é conhecida como binária ou bipartição, onde ocorre em organismos unicelulares que se dividem, dando origem a 2 novos indivíduos. Exemplos disso temos os protozoários e as bactérias. Outro tipo de reprodução assexuada é a fragmentação. A fragmentação é um tipo de reprodução assexuada em que se obtém vários indivíduos a partir da regeneração de fragmentos de um indivíduo progenitor. Veja que aquela estrela do mar ali, uma mãozinha, né, uma partezinha dela se desligou do corpo da estrela do mar. Ela se partiu, se fragmentou. E daquele pedacinho ali vai se originar o quê? Outro. Você veja que ela se regenera. Ela cresce, ela se desenvolve de novo, dando origem a uma nova estrela do mar. E aquela que estava partida, ela se regenera também. Vamos dizer que dois pedacinhos se partam, tá? 2 pedacinhos da estrela. Um bracinho de lá e outro bracinho de cá, como aconteceu ali. Eles vão se regenerar e já vão dar mais 2 estrelas do mar. Onde ocorre a fragmentação, a reprodução assexuada por fragmentação. Esse tipo de reprodução está presente nos seres como as algas, as estrelas do mar. Então, esses seres se desenvolvem por fragmentação. As algas, as estrelas do mar, os fungos e as planárias. Outro tipo de reprodução é a partenogênese. A partenogênese refere-se a um tipo de reprodução assexuada de animais em que o embrião se desenvolve de um óvulo sem ocorrência da fecundação. Os machos das abelhas, vespas e formigas surgem pela partenogênese de óvulos não fecundados. Então, vamos prestar atenção aqui, que é muito interessante esse tipo de reprodução aqui. Nesse caso, não tenho indivíduos geneticamente idênticos. Preste bem atenção, ali eu tenho o zangão, que é o macho. Eu tenho uma abelha, que é a abelha rainha. Então, a abelha rainha mais o zangão vão o quê? Copular, vão acasalar. O zangão transfere o espermatozoide para a abelha rainha. A abelha rainha produz o quê? Os óvulos, que vai colocar os ovos. Então, o zangão transfere o espermatozoide, que é o macho, para a rainha, a abelha rainha, que produz os óvulos, né? Eles vão se unir. Ele vai colocar, no caso, o espermatozoide dentro da rainha e ela vai dar o quê? Vai colocar ovos. No meio desses ovos, o que vai acontecer? Vão ter ovos que vão ser fecundados e óvulos que não vão ser fecundados. Então,
a abelha rainha vai dar um monte de ovos. E no meio desses ovos vão ter óvulos que não serão fecundados e outros que serão. Na colmeia, a abelha operária, aquela do meio ali, vai cuidar desses óvulos. Depois que a rainha botar os óvulos, a abelha operária não consegue mais saber qual óvulo foi fecundado e qual óvulo não foi fecundado. Então, essa abelha operária, a do meio, ela vai cuidar de todos os óvulos da mesma maneira, fornecendo nutrientes até que o indivíduo se desenvolva. E o óvulo não fecundado, que terá a metade da carga genética da abelha, já que ele não foi fecundado, vai se desenvolver também, vai crescer, e é esse óvulo que não foi fecundado que vai dar origem ao zangão, ao macho da espécie. Outro tipo de reprodução, né? Aqui são outros tipos de reprodução que eu vou falar aqui com vocês, tá? No caso, eu já falei da partenogênese, que é um tipo de reprodução sexuada, tá, gente? E agora outro tipo de reprodução sexuada é a reprodução hermafrodismo. São aquelas em que os animais, eles possuem os dois gametas. Um único animal, ele possui os dois gametas, masculino e feminino. Ele possui tanto o espermatozoide masculino, que é a célula masculina, quanto a célula feminina, que são os óvulos. No caso aí, nós temos, no exemplo, aqui no nosso slide, as minhocas. As minhocas, elas têm os dois gametas, feminino e masculino, essas duas células reprodutoras. Nos hermafroditas podem ocorrer autofecundação, ou seja, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide do mesmo indivíduo. Ocorre em algumas espécies vegetais. Entretanto, geralmente existem mecanismos que impedem a autofecundação. Nesses casos, os óvulos de um indivíduo são fecundados pelos espermatozoides de outro indivíduo da mesma espécie. Fala-se então em fecundação cruzada. Por quê? No caso ali, eu tenho a minhoca. A minhoca, ela possui os gametas feminino e masculino, as células feminina e masculina, o espermatozoide e o óvulo. Elas não se autofecundam. Ela não pode ela mesma se fecundar. Ela precisa de outra minhoca. Só que às vezes o espermatozoide e o óvulo que vai se encontrar é da mesma minhoca, não da outra minhoca que ela está acasalando. Bem, em resumo, nós temos, né, no caso dos animais, dois tipos de reprodução, a sexuada e a assexuada. A reprodução assexuada não possui troca de material genético, no caso masculino e feminino, que é o espermatozoide e o óvulo. Já na reprodução sexuada, produz a troca desse material, masculino e feminino. O espermatozoide e o óvulo, eles se encontram. No caso, o óvulo, o espermatozoide, ele corre. No caso, ele tem até uma cauda. Essa cauda
que permite que ele venha se locomover e bem rápido, porque são vários, e um único espermatozoide vai o quê? Fecundar, vai entrar no óvulo e vai fecundá-lo. Então, essa é a reprodução sexuada. E os animais que fazem esse tipo de reprodução são classificados em ovíparos, quando se desenvolve fora, no exterior da barriga da fêmea, e os vivíparos, quando eles se desenvolvem no interior, dentro da barriga da fêmea. Agora nós vamos para a nossa atividade no livro de ciências, nas páginas 150 a 152. Depois nós voltamos para a autocorreção pelo aplicativo Zoom. Até lá e bom estudo!